Quem nunca olhou ao redor e se perguntou por que tantas vezes os ímpios parecem prosperar enquanto os justos enfrentam dificuldades? Essa sensação de injustiça já incomodou até os grandes homens de Deus. O salmista Asaf, no Salmo 73, confessou: "Quase tropeçaram os meus pés quando vi a prosperidade dos ímpios." Jeremias, Jó, Abacuque e outros também levantaram a mesma questão diante do Senhor. É um dilema humano. O coração se entristece quando a maldade floresce, enquanto a fidelidade parece não trazer recompensas imediatas. Mas a palavra de Deus nos lembra, repetidas vezes, que a prosperidade do ímpio é passageira, enquanto a esperança do justo é eterna. Hoje, aqui no Ecos do Amor, vamos refletir sobre esse tema à luz da Bíblia e pedir ao Espírito Santo que nos dê paz, confiança e perseverança. Que aprendamos, como o salmista, a dizer: "Quanto a mim, bom é estar junto a Deus." Se você gosta desse conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Agora vamos iniciar nosso devocional. No Salmo 73, Asaf confessa algo que muitos de nós já sentimos, mas às vezes não temos coragem de admitir: a inveja e a angústia ao ver os ímpios prosperando. Ele diz: "Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios." Asaf observava pessoas que não se importavam com Deus, mas que aparentemente viviam sem preocupações, desfrutando de riquezas, saúde e tranquilidade. Enquanto isso, ele, que buscava andar no caminho da justiça, enfrentava lutas e aflições. Esse contraste quase abalou sua fé. Quase o levou a acreditar que servir a Deus não valia a pena. E nós? Quantas vezes olhamos para aqueles que vivem sem princípios, que conquistam vantagens por meio de engano, corrupção ou violência, e vemos que parecem se dar bem na vida? O coração humano, ferido pela injustiça, começa a se perguntar: por que eu, que busco a Deus, enfrento tantas dificuldades, enquanto eles parecem colher vitórias? Esse é um terreno perigoso, porque a comparação distorce a visão espiritual. Quando olhamos apenas para o que é imediato, esquecemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Esquecemos que a verdadeira prosperidade não é medida por bens materiais ou ausência de problemas, mas pela presença do Senhor em nossa vida. Asaf levou sua crise ao Senhor, em oração, e no santuário encontrou entendimento. Isso nos ensina que não precisamos esconder de Deus nossas inquietações. Ele sabe o que sentimos e nos convida a entregar tudo diante dele. Só assim nosso coração é realinhado com a verdade. O Salmo 37 nos dá uma chave poderosa. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ou seja, a aparente prosperidade dos ímpios é como grama verde que cresce rápido, mas que logo seca e desaparece. Davi nos convida a olhar além da superfície. O que parece firme e brilhante no presente pode ser efêmero. Muitos constroem sua vida em cima de engano, orgulho e injustiça, mas cedo ou tarde tudo isso desmorona, porque não há raízes na verdade. Quem planta vento, colhe tempestade. A alegria do ímpio pode até parecer intensa, mas não resiste ao tempo, nem às provas eternas. Esse salmo também nos orienta a não permitir que o coração seja corroído pela inveja. O ressentimento contra os malfeitores só nos aprisiona em amargura. A melhor resposta é confiar que Deus é justo e que cada pessoa colherá aquilo que plantou. Cabe a nós permanecer firmes, sem perder a paz por causa do brilho passageiro do mal. Assim como a grama seca debaixo do sol, também secam os projetos semeados na injustiça.
Por isso, o chamado de Deus é claro: não se deixe enganar pela aparência do sucesso momentâneo, mas confie na fidelidade dele, que recompensa os que o buscam. O profeta Jeremias também se angustiou ao ver a prosperidade dos perversos. Ele disse: Justo és, Senhor, quando entro em juízo contigo. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente, diz em Jeremias 12. Aqui vemos um homem de Deus em plena sinceridade. Reconhece a justiça do Senhor, mas não entende o silêncio diante da aparente vitória dos maus. Esse grito de Jeremias é muito parecido com o nosso quando vemos a corrupção se multiplicar, pessoas desonestas alcançando posições de destaque e aqueles que agem com maldade vivendo em paz, sem consequências imediatas. O coração humano clama: Deus, até quando isso vai acontecer? Por que eles prosperam enquanto os que te buscam enfrentam tantas lutas? A beleza desse texto está no fato de que Deus não rejeita a nossa pergunta. Ele não condena a sinceridade de um coração ferido. Ao contrário, usa esses momentos para nos ensinar que seus caminhos são mais altos que os nossos e que seu tempo de justiça é perfeito. Jeremias aprendeu que a paz dos ímpios é apenas aparente. Mais cedo ou mais tarde, a vida construída sem Deus revela sua fragilidade. Já o justo, ainda que passe por dores, tem uma esperança sólida, porque sua confiança está enraizada no Senhor. Essa lição nos convida a transformar nossa indignação em oração. Quando não compreendemos os caminhos de Deus, podemos segurar em suas mãos e confiar que, mesmo em silêncio, Ele continua sendo justo e fiel. No auge de sua dor, Jó olhou para a vida ao redor e se perguntou: por que vivem os ímpios, envelhecem e ainda se tornam poderosos em riquezas? Essa pergunta nasce de um coração despedaçado, que não entende por que os maus parecem acumular dias de vida, bens e prestígio, enquanto o justo enfrenta sofrimento e perda. A angústia de Jó é a angústia de muitos de nós. Quando passamos por momentos de luta, facilmente caímos na comparação. Por que eu, que busco andar em retidão, sofro tanto, enquanto outros que não ligam para Deus desfrutam de estabilidade e conforto? Esse contraste pode ser esmagador. Mas o livro de Jó nos ensina que nem sempre conseguiremos enxergar todo o quadro. Há dimensões espirituais, propósitos eternos e processos de crescimento que não compreendemos no momento presente. A prosperidade dos ímpios pode ser apenas uma sombra diante do juízo futuro, mas o sofrimento do justo pode ser um instrumento de lapidação que produz glória eterna. A vida de Jó mostra que Deus nunca perde o controle, mesmo quando o justo sofre. Sua história termina em restauração, mostrando que o Senhor é fiel para honrar aqueles que permanecem firmes. Isso nos lembra de que não devemos medir nossa vida pela régua do mundo, mas pela fidelidade de Deus, que transforma cada dor em vitória. O profeta Abacuque também enfrentou a mesma crise espiritual. Ele clamou: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e não podes contemplar a opressão. Por que, pois, toleras aos que procedem falsamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Sua dor não era apenas pessoal, mas coletiva. Ele via o mal avançando e parecia que Deus estava em silêncio. Essa pergunta ecoa em muitos corações até hoje. Quando tragédias acontecem, quando pessoas boas sofrem e injustiças permanecem impunes,
somos tentados a pensar que Deus não está olhando, que ele se calou. O profeta expressa exatamente essa angústia. Como o Senhor, que é santo e justo, pode permitir que o perverso prospere enquanto o justo é esmagado? Mas o profeta também revela um caminho de fé. Ele decide vigiar e esperar pela resposta do Senhor. Ele aprende que o justo viverá pela sua fé. Essa é a chave. A vida do justo não se fundamenta nas aparências ou nos fatos imediatos, mas na confiança inabalável em Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Abacuque termina sua oração com uma declaração de esperança. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. O triunfo não está em ver o ímpio cair agora, mas em descansar na fidelidade do Senhor, que no tempo certo manifesta sua justiça. A palavra nos garante que a prosperidade do ímpio é temporária. O Salmo 92 declara: quando os ímpios brotam como a erva, e todos os que praticam a iniquidade florescem, é para serem destruídos para sempre. Aqui o salmista nos lembra que aquilo que parece florescer fora da presença de Deus não passa de ilusão, cresce depressa, mas não permanece. A justiça do Senhor não falha. O profeta Malaquias também fala sobre essa tensão. O povo reclamava: inútil é servir a Deus, que aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos. Era a mesma dúvida de Asaf, de Jeremias e de tantos outros. Mas a resposta do Senhor foi firme. Virá o tempo em que ele fará a distinção entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Essa promessa nos enche de esperança. Mesmo que hoje pareça vantajoso viver longe do Senhor, no final, a verdadeira diferença será revelada. O justo será lembrado, recompensado e honrado diante do próprio Deus. O ímpio, por mais que desfrute de aparente tranquilidade, não resistirá ao juízo eterno. A missão do justo, portanto, não é se deixar abalar pela comparação, mas permanecer fiel, confiando que o Senhor é justo e que sua recompensa é certa. O triunfo final não é apenas material, mas eterno. Estar para sempre na presença de Deus, onde não haverá mais lágrimas, injustiça ou dor. Meu Deus amado, venho diante de ti, reconhecendo que muitas vezes meu coração se entristece ao ver a aparente prosperidade dos ímpios. Confesso que já questionei teus caminhos e até pensei que o esforço em permanecer fiel não valia a pena. Mas hoje, através da tua palavra, compreendo que a verdadeira prosperidade não está nas riquezas deste mundo, e sim na tua presença. Dá-me olhos espirituais para enxergar além das aparências e confiar no teu tempo perfeito. Pai, eu também oro agora por cada pessoa que acompanha este devocional. Muitos estão feridos, olhando ao redor e se sentindo injustiçados, como se suas lutas não tivessem sentido. Espírito Santo, consola esses corações, renova a fé dos cansados e lembra-os de que tu és justo, fiel e jamais abandonas os teus filhos. Que cada vida aqui seja fortalecida para permanecer firme, mesmo quando a resposta parece tardar. Que aprendamos a nos alegrar em Ti, mesmo em meio às dificuldades, e a reconhecer que o melhor lugar é estar perto do Senhor. Conduze-nos, Senhor, a viver não pela aparência, mas pela fé, até o dia em que veremos Tua justiça plena e eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o seu agradecimento pelas bênçãos recebidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço pela sua presença e te aguardo todos os dias. Deixe também o seu like,
Compartilhe essa mensagem com quem precisa e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te mostre a sua face e se compadeça de vós. Que Ele volte para vós o seu olhar e te dê a sua paz. Amém.